Você que está em casa deve estar se perguntando, vem cá, todo mundo está falando sobre racismo nos Estados Unidos, sobre George Floyd e o racismo no Brasil. Esse vídeo, então, é sobre isso, tranquilo? Preste atenção em mim. A sociedade brasileira, assim como a sociedade americana, vão ser sociedades que vão se constituir no período colonial da escravidão. No caso do Brasil, o período colonial e o período imperial. Dentro desse quadro, você começa a entender que o DNA da sociedade brasileira carrega nele a escravidão. Está na sua marca, está na sua mácula a escravidão. Aí você pergunta, mas Beto, tá, a escravidão existiu, e o racismo? Então, lá no século XIX, já para o final do século XIX, começaram a surgir teorias racistas na Europa que chegam no Brasil. São as teorias eugenistas, o darwinismo social, o chamado racismo científico. Muitos especialistas brancos tentaram provar de forma científica que o homem branco era superior ao homem negro. E por que isso acontece? Notem o seguinte, você vai ter o negro, no primeiro momento, sendo escravo. Se ele era escravo e eu era livre, eu não precisava de criar uma hierarquia sobre ele, a hierarquia já existia. Mas já quando você chega ali, no final do século XIX, muitos negros se tornam livres, se tornam forros. E começa uma certa competição. Não é uma competição no mercado de trabalho, é uma competição de espaços na sociedade. E aí foi necessário criar novas hierarquias. Quer dizer, quem manda não quer perder o privilégio de mandar, no caso o branco. Então ele vai criar uma nova hierarquia, que vai ser, cientificamente, de tentar hierarquizar o negro como sendo inferior. Teorias eugenistas vão tentar falar que o crânio do homem negro é menor do que o crânio do homem branco, por isso a superioridade do homem branco. Ou ainda, o darwinismo social vai falar que a espécie humana, na verdade, era dividida em raças e que o topo dessa raça seria o quê? A raça branca superior. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar, hein? Eu estou notando que você está vendo o vídeo, mas não compartilha. Me dá essa força aí, beleza? Até para eu produzir mais vídeos. Mas vem cá. Aí você fala, Beto, então o racismo científico foi fortíssimo lá na Europa. Sim, para criar essas novas hierarquias. E aqui no Brasil ele chega? Ele chega no Brasil. Só que ele chega no Brasil e aí você vai ter as ideias aqui sendo transformadas também para a realidade brasileira. Por exemplo, você vai ter um médico baiano chamado Nina Rodrigues, da Faculdade de Medicina da Bahia, que vai falar o seguinte, olha, a raça brasileira não tem jeito. Mas como assim não tem jeito? Não tem jeito. O negro, ele acabou atrapalhando a formação da sociedade brasileira, da raça brasileira, e com isso nós estamos danados ao fim, ao fracasso, enquanto sociedade. Quer dizer, é aquele eugenista negativo, o Nina Rodrigues, Ou você vai ter outro tipo de eugenista, como o Roquete Pinto, que ele vai participar do Congresso das Raças, ele é o representante brasileiro, ele vai defender o seguinte, que é necessário embranquecer o Brasil, branquear o Brasil. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o Brasil tem jeito. Inclusive a gente está trazendo imigrantes europeus para cá, em 30 anos foram 4 milhões mais ou menos de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, e a vinda de imigrantes europeus é para embranquecer o Brasil, até porque a raça branca é superior, então com isso você vai ter o branqueamento da população brasileira. Ele ainda vai afirmar nesse Congresso das Raças que você vai ter, no final do século, em 2000, você teria 80% da população sendo branca e 20% sendo parda. A gente teria eliminado o negro no Brasil. Isso lembra muito aquele quadro, Redenção de Cã, já foi até questão de vestibular, que tem uma avó negra, aí você tem um casal pardo e uma criança, o quê? Branca, É como se a população brasileira tivesse o quê? Clareando, embranquecendo, não é isso? Beleza. Quem vai combater esse pensamento eugenista, vai ser um movimento ali já modernista, no final da década de 20. Eu vou pegar aqui um livro que vai ser exemplar sobre isso, Macunaíma, de Mário de Andrade. Mário de Andrade vai dizer o seguinte, olha, o Brasil, enquanto raça, é uma raça diferente sim, porque é miscigenada. Mas essa miscigenação não foi ruim, essa miscigenação foi boa. Nós pegamos o melhor do índio, o melhor do negro, o melhor do branco. Quer dizer, o modernismo aqui, esse livro célebre de 1928, Mário de Andrade e Macunaíma, está colocando o seguinte, olha, a miscigenação racial não foi uma coisa negativa, e sim positiva no Brasil. Nós pegamos o melhor do índio, do negro e do branco.
Um outro livro que vai tratar com essa mesma ideia, né, de miscigenação como algo positivo é o livro de Gilberto Freire, né, sociólogo, que vai escrever Casagrande e Senzala. Assim como Araci Nogueira, ele vai fazer doutorado lá fora. E quando ele volta comparando o racismo do Brasil com os Estados Unidos. E aí ele vai defender a miscigenação étnica, ele vai falar bem dessa miscigenação, falando que o brasileiro pegou o melhor das três raças. O grande problema do Gilberto Freire é que ele vai defender um mito da democracia racial. Ele vai defender o seguinte: o Brasil não tem racismo. No Brasil não tem racismo, aqui a escravidão foi bem mais tranquila do que nos Estados Unidos, teve senhor que se apaixonou por escrava, teve escrava que se apaixonou por senhor, até naturalizando o estupro, né, que era muito comum no Brasil colônia e imperial. E aí esse livro vai tomar muita, né, porrada mesmo, né, do ponto de vista acadêmico, porque você vai falar assim, não, você não pode escrever democracia racial. Isso é um mito, não é verdade. E aí você tem algumas indicações como Emília Viotti, que vai escrever um mito da democracia racial, historiadoras como Lilian Schwartz, que vai criticar também, né, esse mito da democracia racial, e muitos outros que vão criticar. O que acontece, galera? Quando você chega nos anos 50, você vai ter a descoberta do DNA. A descoberta do DNA acaba com qualquer tentativa de se provar cientificamente que o racismo, né, científico estava certo. Quer dizer, a descoberta do DNA fala o seguinte: olha, pega essas teorias racialistas e joga no lixo, porque isso não tem nenhum estopo, né, científico. E aí o que acontece, galera? Você vai ter o racismo saindo do ponto de vista científico e virando uma prática sociológica, né? Quem vai defender essa ideia do racismo como prática sociológica vai ser o Mundanga, né? Um grande intelectual aqui, que mora aqui no Brasil, que vai defender essa ideia. E aí você vai ter a ideia do racismo como prática sociológica. E aí nos anos 50 mesmo acontece uma coisa que ficou marcada, né? Você vai ter uma antropóloga americana chamada Catherine Durham. Ela vai vir ao Brasil, ela tinha uma companhia de dança afro, né, a Catherine Durham Company. Ela vem ao Brasil e ela não pôde ficar hospedada num hotel de luxo em São Paulo, Esplanada. Por quê? Por ser negra. Aquilo acabou, né, espalhando-se pelo mundo inteiro. E a partir dali foi feita uma lei, né, antirracista, né, contra o preconceito racial, chamada Lei Afonso Arino. É uma das primeiras legislações que vai defender, né, a questão do negro, que vai acusar de racismo alguém. E aí você vai ter essa lei, mas ninguém nunca foi preso, né, por essa lei, por preconceito racial. Já nos anos 70 você teve um avanço, né, do movimento negro. O movimento negro cada vez se torna mais forte, né? Você vai ter nomes como Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro. Você vai ter um movimento negro cada vez mais encorpado no Brasil. E esse movimento negro, com certeza, ele pressionou para 1988, 100 anos depois da Lei Áurea, 100 anos, para 1988 você ter na Constituição de 88, né, a lei que coloca racismo como crime inafiançável. Então o racismo é um problema no Brasil? Com certeza. O racismo existe? Existe. O mito da democracia racial, né? A democracia racial está errada, isso é um mito. E se você gostou dessas explicações sobre racismo, continua seguindo os vídeos aqui e compartilhando. Um abraço.